Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma aula sobre o Código da Inteligência. Nesta aula, vamos falar sobre o Código do Altruísmo, que é a capacidade de se colocar no lugar do outro. Nesta aula, vamos destacar a importância de desenvolver a habilidade do altruísmo, que envolve a empatia e compreensão pelos outros. Vamos aprender estratégias práticas para cultivar o altruísmo e exemplos de como aplicar essa habilidade no seu dia a dia. O código do altruísmo, que é o quarto código da inteligência, trata da capacidade de se colocar no lugar do outro, desenvolvendo empatia e compreensão pelos sentimentos e necessidades das outras pessoas. O altruísmo envolve agir com generosidade, compaixão e consideração pelos outros, buscando um bem-estar coletivo e não apenas o próprio interesse. Isso é muito importante para você potencializar as suas relações. O altruísmo é uma habilidade valiosa por diversos motivos, pois ele desempenha um papel fundamental na construção de relacionamentos saudáveis e na promoção de um ambiente social mais positivo. Aqui estão algumas razões pelas quais o altruísmo é tão importante. O primeiro ponto são os relacionamentos saudáveis. O altruísmo contribui para o fortalecimento dos vínculos interpessoais. Quando nos colocamos no lugar do outro e demonstramos compaixão e generosidade, estamos mostrando que nos importamos com as pessoas ao nosso redor. Então, isso cria um ambiente de confiança, respeito e cooperação, que são fundamentais para relacionamentos saudáveis e duradouros. Empatia. O altruísmo está intrinsecamente ligado à empatia, que é a capacidade de compreender e compartilhar os sentimentos dos outros. Ao praticar o altruísmo, exercitamos nossa empatia, nos conectando emocionalmente com as experiências e necessidades dos outros. Isso nos permite fortalecer suporte e compreensão, contribuindo para uma melhor qualidade de relacionamento e bem-estar geral. Solidariedade. O altruísmo também está associado à solidariedade, que é a disposição de ajudar e apoiar os outros em momentos de dificuldade. Quando nos colocamos à disposição para auxiliar e contribuir com os outros, estamos fortalecendo os laços sociais e construindo uma sociedade mais coesa e solidária. A solidariedade é especialmente importante em momentos de crises e adversidades, pois nos permite, que nós unamos para superar desafios em conjuntos. Bem-estar pessoal. Ao praticar o altruísmo, também beneficiamos a nós mesmos. Estudos têm mostrado que ajudar os outros ativa áreas do cérebro relacionadas ao prazer e ao bem-estar, promovendo sentimento de satisfação e felicidade. Além disso, o altruísmo nos ajuda a desenvolver uma perspectiva mais positiva e ampla sobre a vida, nos afastando do egoísmo e nos conectando, com um propósito maior. Isso gera influências positivas. Quando somos altruístas, temos o poder de influenciar positivamente aqueles que estão ao nosso redor. Ao demonstrar comportamento altruísta, inspiramos e encorajamos os outros a agirem da mesma maneira. Isso cria um efeito cascata, onde pequenos atos de altruísmo se espalham, gerando uma mudança positiva na sociedade como um todo. Então, o altruísmo é uma habilidade valiosa que promove relacionamentos saudáveis, empatia, solidariedade e contribui para um ambiente social mais positivo. Ao praticar o altruísmo, estamos não apenas ajudando os outros, mas também fortalecendo nossa própria felicidade, bem-estar e conexão com o mundo. Portanto, cultivar o altruísmo é um passo importante na construção de um mundo mais harmonioso e equilibrado. No contexto de um relacionamento afetivo, praticar o altruísmo é de extrema importância para promover uma conexão saudável e duradoura. Então, aqui estão alguns motivos pelos quais o altruísmo é fundamental nesse contexto dos relacionamentos amorosos, que é o fortalecimento do vínculo. Ao ser altruísta,
em um relacionamento afetivo, você demonstra um genuíno interesse e cuidado pelo bem-estar do seu parceiro. Isso fortalece o vínculo emocional e cria um ambiente de confiança e segurança. Exemplo, você percebe, né, que seu parceiro ou sua parceira está sobrecarregado com o trabalho e decide assumir algumas tarefas domésticas, por exemplo, para aliviar o estresse da outra pessoa. Isso também melhora muito a comunicação. O altruísmo também contribui para uma comunicação mais saudável e eficaz. Ao se colocar no lugar do outro, você demonstra empatia e compreensão, que facilita a resolução de conflitos e a expressão de necessidades e sentimentos. Um outro exemplo. Em uma discussão, você faz um esforço consciente para ouvir atentamente as preocupações e perspectivas do seu parceiro ou da sua parceira, em vez de apenas se concentrar em suas próprias opiniões. Isso faz a outra pessoa se sentir extremamente importante e cuidada também. Mas também isso vai gerar uma promoção do bem-estar mútuo. Ser altruísta em um relacionamento significa se importar com o bem-estar e a felicidade do seu parceiro e da sua parceira. Isso envolve estar presente, oferecer apoio emocional e incentivar o crescimento pessoal e a realização mútua. Outro exemplo. Você incentiva seu parceiro ou sua parceira a perseguir seus sonhos e objetivos, mesmo que isso exija tempo e esforço adicional da sua parte. Uma outra questão também é o cultivo da gratidão e reciprocidade. Ao praticar o altruísmo, você cria um ambiente propício para o cultivo da gratidão e da reciprocidade. Ao valorizar as ações de seu parceiro ou da sua parceira de forma altruísta, você estimula uma troca saudável de cuidado e atenção. Vamos colocar aqui mais um exemplo. Você surpreende seu parceiro ou sua parceira com um gesto de carinho e ele se sente grato e motivado para fazer algo especial para você em troca. Então isso vai melhorando cada vez mais, né, a construção de um relacionamento equilibrado. O altruísmo contribui para a construção de um relacionamento mais equilibrado, onde ambos os parceiros se preocupam igualmente com o bem-estar um do outro. Isso evita desequilíbrio de poder e promove uma dinâmica saudável de dar e receber. E aqui também cabe mais um exemplo. Você e seu parceiro tomam decisões juntos, levando em consideração os desejos e necessidades de ambos, em vez de só priorizar apenas um lado. Em suma, praticar o altruísmo em um relacionamento afetivo é essencial para você criar um ambiente de amor, cuidado e respeito mútuo. Isso fortalece o vínculo emocional, melhora a comunicação e contribui para o crescimento e bem-estar de ambos os parceiros. Então aqui eu já vou passar para a leitura de uma parte do livro, que eu acho que vai ser muito válido aqui no nosso entendimento, que é o texto do Augusto Cury, com o título Insensibilidade versus hipersensibilidade. Vamos lá. Se o código do altruísmo não for adequadamente trabalhado, afetará o desenvolvimento emocional, podendo ocorrer duas situações extremas e opostas entre si: a insensibilidade ou a hipersensibilidade. Nada pode comprometer tanto a personalidade do que uma emoção que vive nas raias da insensibilidade, ou, ao contrário, na trajetória da hipersensibilidade. Educar a sensibilidade é mais importante do que ensinar núcleos atômicos ou as forças do universo. É estudar o mais fundamental de todos os universos, o psíquico. É investigar o mais fundamental e invisível de todos os núcleos, o intelecto. Decifrar a linguagem da sensibilidade é refinar a arte de sentir, inspirar, aspirar, ver e perceber. Mas não somos treinados nessa expertise. A insensibilidade e a hipersensibilidade são duas armadilhas devastadoras da mente humana que podem bloquear o eu como gestor psíquico, e o código do altruísmo pode levar a emoção a ser um barco à deriva, o intelecto a ser uma aeronave sem direção.
pode comprometer ainda o código da resiliência e contrair a capacidade de superar conflitos e infortúnios. Podemos chamar a insensibilidade ou anti-altruísmo e a hipersensibilidade de hiperaltruísmo. Dificilmente não entramos nas fronteiras dessas armadilhas. Muitos desenvolvem sensibilidade na sociedade moderna. Não atiram pedras que dilaceram os músculos, mas desferem calúnias e difamações que dilaceram mentes. Os psicopatas são anti-altruístas. De outro lado, muitos também desenvolvem hipersensibilidade. São hiperaltruístas. Sempre se esquecem de si mesmos para pensar nos outros. Uma pessoa insensível exclui os outros. Uma pessoa hipersensível os superprotege. Uma pessoa insensível fere facilmente quem o rodeia. Uma hipersensível fere facilmente a si mesmo para não magoar os outros. Uma pessoa insensível não se preocupa com os outros. Uma hipersensível vive a história deles. Uma pessoa insensível não se comove com as cenas do cinema. Uma hipersensível chora com facilidade. Uma pessoa insensível não tem sentimento de culpa quando erra. Uma hipersensível o tem excessivamente. Uma pessoa insensível despreza o futuro. Uma hipersensível sofre por antecipação. Quem são as melhores pessoas da sociedade? As hipersensíveis. Quem está mais sujeitas à depressão e outros transtornos emocionais? Muito mais as hipersensíveis. Elas são excelentes seres humanos, mas colocam-se em último lugar na pauta de suas prioridades. Uma pessoa insensível deixa todos doentes ao seu redor. Uma pessoa hipersensível adoece por todos ao seu redor. A diferença entre ambos é gritante. Uma pessoa insensível é carrasco dos outros. Uma pessoa hipersensível é algoz de si mesma. Bom, o Augusto Cury também coloca aqui uma outra questão que é bastante importante, uma outra parte do livro, que eu vou então continuar a ler, que já é um outro texto com outro título. Uma ferramenta para educar a sensibilidade. Para educar o código do altruísmo, é importante conhecermos os capítulos mais importantes da história de quem amamos. Apesar de ser ocupadíssimo, aqui ele já traz um relato pessoal, tenho me preocupado em conhecer alguns textos da história dos meus pais que eles nunca contaram espontaneamente para seus 6 filhos. Se considerarmos a personalidade como um grande edifício, a maioria dos pais e filhos conhece apenas a fachada da personalidade um dos outros. Recentemente, pedi a meu pai e minha mãe, mais uma vez, que me contassem trechos importantes de sua vida. Eu me surpreendi e os admirei ainda mais. Vislumbrei intensa ternura escondida naqueles cabelos brancos. Meu pai perdeu sua mãe aos 5 anos de idade. Seus pais eram do Oriente Médio. O que não sabia era que ele foi criado na sua infância junto com uma família de negros. Disse que diariamente ia abraçar a avó negra, muito amável e generosa. Contou-me, ainda que na adolescência, um senhor negro chamado Osvaldo Barbosa foi repreendê-lo por um comportamento que achava inadequado. Uma pessoa o segurou e ambos caíram, pois pensava que meu pai e ele estavam brigando. O senhor Barbosa foi preso. Meu pai foi à delegacia, lhe pediu desculpas e pediu para o delegado soltá-lo, dizendo que seu Barbosa era um pai para ele. Abre aspas. Não se preocupe, meu filho. Fecha aspas. Foi a resposta do senhor Barbosa diante de um delegado atônito. Minha mãe, de origem espanhola e ítalo-judia, passou privações na infância. Sua mãe teve 14 filhos. Não tinha tempo para dar atenção aos filhos e nem dinheiro para sustentar a família. As dificuldades eram gritantes que sua mãe fritava um ovo e o repartia em 4.
De vez em quando comiam algumas batatas, mas nunca jogavam fora a casca. Em época de aniversário não havia bolo e nem presentes. Faziam um frango com polenta e davam um pedaço para cada filho. Eu só tenho a agradecer os pais que tenho. Não são perfeitos, mas são encantadores. É uma pena que grande maioria dos filhos e alunos nunca penetrou nos textos mais nobres do livro existencial dos seus educadores. Quando muito leem o prefácio, ficam na superfície emocional, não decifram o código do altruísmo. Educadores que não falam de suas lágrimas para seus filhos e alunos nunca os ensinarão a chorar. Mestres que não falam de suas crises e dificuldades nunca os ensinarão a suportar as adversidades. Educarão eternos meninos. Conhecer os capítulos mais importantes da personalidade de nossos pais e professores é uma excelente ferramenta para educar a sensibilidade. Sem usar essa ferramenta, facilmente caíamos nas raias da insensibilidade ou da hipersensibilidade. Desenvolver o código do altruísmo ou da sensibilidade deveria ser um alvo prioritário de todas as escolas de ensino fundamental, médio e universitário. Mas em que espaço educacional mundial esse alvo tem sido perseguido? Apenas alguns educadores, isoladamente, o têm procurado. Desculpe-me dizer que psicopatas e pessoas depressivas se desenvolvem diante de nossos olhos e fazemos muito pouco para ajudá-los. E aqui o Cury coloca algumas possíveis consequências de quem decifra o código do altruísmo. Torna-se uma pessoa generosa, influenciadora, solidária, tolerante. Expande os níveis da afetividade, paciência e tranquilidade. Transforma a vida um show existencial e uma aventura indecifrável. Contribui para educar pessoas humanas e emocionalmente maduras. Cria uma rede de relacionamentos na sociedade. Transita com suavidade nas relações traumáticas. Possíveis consequências de quem não decifra o código. Desenvolve egoísmo, egocentrismo, individualismo. Tem a necessidade neurótica de poder. Tem necessidade de estrelismo, propagandismo, ser o centro das atenções sociais. Desenvolve ansiedade, inquietação, impaciência, tem baixo limiar para suportar estresse. Diminui os níveis de solidariedade, compaixão, generosidade. Desenvolve traços de psicopatia. Nessa última parte, o Cury traz alguns exercícios importantes para decifrar o código do altruísmo. Vamos lá. Primeiro exercício. Descobrir o prazer em se doar, cuidar e proteger os outros. Entender que a maturidade intelectual e a saúde psíquica exigem a ruptura do individualismo e o prazer em contribuir com a sociedade. 2. Participar de atividades sociais e associações que se preocupam em preservar a vida e o meio ambiente. 3. Ensinar crianças e adolescentes a serem seres humanos sem fronteiras, a serem apaixonados pela humanidade e a entenderem que há um mundo a ser descoberto dentro de cada ser humano, um tesouro debaixo dos escombros das pessoas que sofrem. 4. Prevenir a hipersensibilidade, não viver a história dos outros, não viver a dor deles e nem superprotegê-los. Essa parte acho que é muito importante, né? O que mais aparece nos atendimentos de pessoas que estão buscando ali tratar uma dependência emocional, por exemplo, é o que mais acontece. Pessoas hipersensíveis que acabam super protegendo os parceiros, acabam vivendo a história deles. Então, realmente é importante ter esse cuidado para você não se colocar numa hipersensibilidade, né? Porque aí você vai cada vez mais se colocando em segundo lugar, vai se esvaziando, esquecendo de você mesmo, né? Então, essa é uma dica muito valiosa. Número 5. Participar a oração dos sábios, o silêncio.
Não se submeter à ditadura da resposta e nem ter a necessidade neurótica de reagir. Não conquistar o temor das pessoas, mas o amor e a admiração delas, sem propagandismo. São dicas bastante valiosas, na minha opinião. Eu fico por aqui.